Fala galera, seja novamente bem-vindo ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Bom pessoal, fizemos a questão número 1, tá? A questão do vestibular da UERJ, tá? E vamos agora para a questão número 2, uma questão também da Mackenzie, do vestibular da Mackenzie do ano passado, que é uma questão de dinâmica, tá? Acompanha aí a resolução. Então a questão 2 fala o seguinte: uma esfera de massa 2 kg, que está presa na extremidade de uma corda de 1 metro de comprimento, de massa desprezível, descreve um MCU, movimento circular uniforme, sobre uma mesa horizontal sem atrito. A força de tração na corda é de 18 newtons, constante. A velocidade de escape ao romper a corda é... Então, gente, o que a gente vai ter? O seguinte, a gente vai ter aqui, deixa eu desenhar aquela figura lá, você tem aqui essa trajetória, que é a trajetória dessa esfera, tá? A esfera está aqui, tá? E ela está descrevendo um movimento circular uniforme, tá? É um MCU, tá? Movimento circular uniforme. Então, toda vez que a gente tem um movimento, seja lá circular uniforme ou não, mas que ele esteja fazendo uma curva, tá? A gente vai ter uma força que vai puxar esse corpo para o centro da trajetória, e essa força aqui a gente chama ela de força centrípeta, tá? Então, para que o corpo descreva essa trajetória, para que ele passe aqui, tá? Para que ele consiga descrever essa trajetória circular, tem sempre que ter uma força puxando ele para o centro, tá? Que a gente chama de força centrípeta, ok? Então temos aqui a força centrípeta. Então toda vez que o corpo faz uma curva, você vai ter uma força centrípeta puxando o corpo para o centro da curva, que chamaremos essa força de força centrípeta. Centrípeta significa aponta para o centro. Pessoal, para calcular a força centrípeta, a expressão é dada por m, v ao quadrado, sobre r. Tranquilo? É assim que a gente calcula a força centrípeta, sendo m, tá? M é a massa do corpo, v é a velocidade descrita pelo corpo, tá? E r é o raio da trajetória. Só que o que a questão está falando? A questão está falando o seguinte: pessoal, como ele está preso a um fio, vamos pegar aqui de novo. Está aqui a trajetória, tá? Descrita pela esfera. Veja bem, se a esfera está presa ao fio, tá? Vai existir uma força de tração, tá? Existe a força de tração. Só que essa força de tração é a própria força centrípeta, tá? A força centrípeta, pessoal, ela pode ser qualquer tipo de força. A força centrípeta ela pode ser uma força normal, a força centrípeta ela pode ser uma força peso, ela pode ser uma força de atrito, basta que ela esteja apontando para o centro, tá? Aí a gente pode chamar ela de força centrípeta, mas a força centrípeta não é uma força não é um outro tipo de força, tá? É uma força qualquer que a gente já estuda no ensino médio, tração, empuxo, seja lá qual for, tá? Então nesse caso aqui, ó, como a pedra, né, ou melhor, essa esfera aqui, ela está presa a um fio, tem a força de tração, tá? E a força de tração aqui, ó, que está puxando ela para o centro aqui, essa força de tração, faz justamente o papel da força centrípeta. Então, eu posso dizer que a tração é a força centrípeta, tá? A tração é a força centrípeta. E a questão já deu o valor da tração. A questão deu que a tração vale 18 newtons. Então, eu posso dizer que a tração, que é a força centrípeta, tem módulo igual a 18 newtons, tá? Então, a força centrípeta, ela vale 18 newtons, tá? Espero que vocês tenham entendido aí, pessoal. Toda vez que um corpo está em movimento circular, existe uma força puxando esse corpo para o centro da trajetória, que a gente chama de força centrípeta, certo? Fez curva, não precisa ser uma trajetória fechada. Fez curva, tem uma força puxando para o centro, que a gente chama de força centrípeta. Aí a força centrípeta ela pode ser qualquer tipo de força atuante. Ela pode ser uma força de atrito, tá? Ela pode ser um tipo de força normal, ela pode ser um tipo de força peso, basta que ela esteja puxando, tá? Apontando para o centro. Bom, aí o que acontece? Pessoal, uma vez que o fio, né, digamos que a esfera está passando aqui nesse ponto, vamos dizer que o fio se rompe. Uma vez que o fio se rompe, a tendência do movimento do corpo aqui, ó, é seguir linha reta devido à primeira lei de Newton, certo? Essa velocidade aqui, ó, que eu desenhei aqui com a caneta branca, essa velocidade aqui, ó,
é uma velocidade tangencial, ela está tangenciando a trajetória. Deixa eu ver se eu desenho melhor esse vetor aqui. Vou colocar de verde aqui. Então, essa velocidade aqui, ó, é uma velocidade que a gente chama de velocidade tangencial. Então, uma vez que o fio se rompe, pessoal, tá? Não existe mais força centrípeta puxando a pedra para o centro, tá? A esferinha para o centro, e ela tende a seguir em linha reta. E essa velocidade aqui, ó, que é a velocidade tangencial, é justamente o que ele está pedindo para você descobrir. Qual a velocidade de escape, tá? Pode ser também chamada velocidade de escape, velocidade de tangencial, ao romper a corda. Então, se isso aqui se rompe, a velocidade a esfera vai seguir linha reta, tá? Por inércia. Um corpo de linha reta tende a se manter em linha reta, é o que diz a primeira lei de Newton. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar essa velocidade. Então, eu vou pegar a fórmula da força centrípeta, tá? A expressão lá, mv ao quadrado dividido por r. E aí, ó, quem é a força centrípeta? A força centrípeta ela vale 18, porque ela é justamente a atração, tá, pessoal? A atração é que faz o papel da força centrípeta. Então, 18 é o valor da força centrípeta. A massa, pessoal, a massa foi dada aqui, ó, 2 kg, tá? E aí tu tem que se ligar se as unidades também estão no sistema internacional, tá? A massa tem que ficar em quilogramas, a velocidade eu não tenho. Pessoal, e o raio, ó, é justamente, ó, tá aqui, ó, o raio é justamente o comprimento do fio, tá? O comprimento aqui, ó, é 1 metro. O comprimento do fio é justamente o raio, certo? Então aqui fica 1. Então aqui vai ficar, ó, 18, né? 2 dividido por 1 é 2. 18 é igual a 2v ao quadrado. Isolo v, né? Fica 18 dividido por 2, v ao quadrado igual a 9. Tira a raiz de 9, tá, pessoal? Raiz de 9. A gente encontra como resposta 3 metros por segundo, tá? É a velocidade de escape da esfera quando o fio se rompe, tá? Então, gente, essa é uma questão de dinâmica, tá? Uma questão bem interessante, tá? Bem legal de se fazer. E espero aí que vocês tenham gostado aí da resolução, tá? Deixa teu like aí, dá uma curtida no meu canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Que eu vou continuar postando mais questões desse nível aqui, tá, pessoal? Porque ajuda muito a gente ter base, tá? O importante é você ganhar esse embasamento para resolver as questões de física. Beleza? Então fica para a próxima aula, questão de número 3. Valeu? É isso e foi.